e pense como um analista e não como um torcedor. Antes de explicar o que aconteceu na Síria nos últimos 11 dias, quero lembrar a vocês algumas passagens do vídeo anterior, do vídeo 143, onde eu mostrei antecipadamente as causas que geraram os efeitos que agora estamos vendo, efeitos e consequências que se tornarão cada vez mais bruscos a cada mês ou semanas que passarem. Vou lembrá-los destas minhas palavras naquele vídeo 143. Eu disse lá, abre aspas, o fato é que a guerra preferida de Biden é a da Ucrânia e a de Trump é a do Oriente Médio. Trump deseja sair da guerra da Ucrânia para concentrar-se na de Israel contra os árabes. O perfil do seu gabinete não deixa dúvida alguma. Biden traiu uma facção DG, colocando-se várias vezes contra esta guerra, ao mesmo tempo que incentivava a da Ucrânia. Fecha aspas. E depois eu acrescentei, a fim de complementar o raciocínio, eu disse o seguinte, abre aspas, Trump tem uma missão a cumprir. Ele já disse várias vezes que seu objetivo é restaurar a paz por meio da força. Fecha aspas. Falei isto a vocês no final de novembro, no dia 29, no vídeo 143. Ademais, Trump já deixou claro que vai deixar os europeus sozinhos, citando inclusive a possibilidade dos Estados Unidos, no seu governo, deixar a OTAN. Então, são duas facções DGs distintas. Uma nos Estados Unidos, com foco no Armagedon via Oriente Médio, com a criação do Grande Israel. E outra na Europa, querendo que a guerra seja com a Rússia, a fim de viabilizar o seu intento. Ocorre que a facção europeia não tem os meios, porque a Europa militarmente é muito fraca para encarar a Rússia, como eu já mostrei. Tendo isso em mente, vamos ver o que aconteceu na Síria, uma grande aliada do Irã. Acabamos de ver um movimento que, para as pessoas comuns, parece inusitado e surpreendente. Um punhado de terroristas jihadistas, cujo líder tem um prêmio dos Estados Unidos pela sua captura, com não mais do que 30 mil combatentes, tomaram um país inteiro em 11 dias, depondo o governante do país, Bashar al-Assad, que está agora exilado em Moscou, junto com sua família. Sua família começou a sair do país, da Síria, já no final de novembro, em função do que chamaremos de Acordo de Damasco, que eu vou comentar mais à frente. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em uma declaração hoje, disse o seguinte, abre aspas, como resultado das negociações entre Assad e vários participantes do conflito armado no território da Síria, ele, Assad, decidiu renunciar à presidência e deixou o país, dando instruções para uma transferência pacífica de poder. Fecha aspas. Ora, muito manso, muito tranquilo, para um ditador que ficou anos no poder pela força. O real acordo foi selado no final de novembro. Vamos então olhar os fatos. Um país é tomado em 11 dias por um grupo de terroristas que em vários anos de guerra anterior, quando estavam muito mais fortes com apoio da Al-Qaeda, ISIS, etc., não haviam conseguido. Estranhamente, o exército sírio recebe ordens para recuar e não resistir desde o início da ofensiva desses insurgentes, a despeito da vontade inicial de Assad. Esses terroristas insurgentes foram apoiados, treinados e armados pelos Estados Unidos, Turquia, Israel
e algumas forças especiais da Ucrânia. Em outro sinal anômalo, os russos retiraram a sua marinha e forças do país, da Síria, antecipadamente, sem jogar um único míssil nas forças rebeldes. Um comandante russo, inclusive, chegou a discordar e foi imediatamente substituído. Para vocês terem uma ideia, em 2015, quando os russos interviram na guerra da Síria, seus navios lançaram diversos mísseis nos insurgentes da época e recuperaram o poder em favor de Assad, numa época que, como já disse, os terroristas, os insurgentes, eram muito mais fortes. Se os russos quisessem agora, com 1 ou 2 mísseis Oreshnik, que eles mostraram na Ucrânia, eles teriam dizimado os insurgentes, o que não fizeram. Praticamente não dispararam míssil algum. Apenas seus aviões fizeram pequenos bombardeios, visando alguns depósitos militares para impedir que armas russas ali estocadas caíssem na mão dos insurgentes. Os iranianos fizeram o mesmo, retiraram suas forças do país antecipadamente. Não houve resistência alguma ao avanço dos terroristas nos 11 dias a caminho de Damasco. Foi noticiado, inclusive, que os líderes dessa oposição armada síria, que agora é o novo nome dos insurgentes antes chamados de terroristas, agora eles chamam de oposição armada síria, né? Os nomes vão mudando de acordo com o agrado e o contexto. E foi noticiado que esses líderes dessa oposição armada síria que tomaram o poder em Damasco garantiram a segurança das bases militares russas e também de suas missões diplomáticas. Você já viu isso? O inimigo garantir a sua segurança, a segurança das suas bases? É isso. Repetindo, um contingente mínimo de insurgentes tomou um país inteiro em 11 dias sem encontrar nenhuma resistência. Você acha isso normal?